que a doce e maravilhosa presença do nosso Deus Altíssimo esteja com cada um de nós e que esta presença traga paz e descanso ao nosso coração. Que Deus chegue em cada coração de forma individual e atenda à necessidade de cada um de nós que esperamos nele. De uma coisa devemos ter certeza: o Senhor ouve as nossas orações. Ele ouve o clamor da sua igreja. E aquele que busca ao Senhor, ele tem do Senhor o socorro. Não tem para onde correr. Não tem como mudar esta realidade. Todos os que confiam no Senhor são como montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre firmados na rocha. Deus é por nós, e sendo Deus por nós, quem será contra nós? Ninguém. Hoje, irmãos, eu vou dar uma passagem, eu vou passar bem rápido. Eu fiz a leitura do versículo, do capítulo 36 de Isaías até o 40. Mas eu vou pincelar para vocês. O que aconteceu? Senaqueribe, o rei da Assíria, ele vem contra Judá, tentando destruí-la. Ele já vinha destruindo as outras nações. Porque nestas outras nações que ele conseguiu destruir, não havia o pedido, o socorro, a relação e a intimidade com o Criador deles. Todas as nações que foram atingidas pelo rei da Assíria, elas não buscavam ao único. Elas buscavam tantos deusezinhos, mas elas não buscavam o Criador dos céus e da terra e do mar e de tudo que há neles. Então eles foram presa fácil para Senaqueribe, o rei da Assíria. E aí ele estava se achando assim tão poderoso que ele afrontou o povo de Deus. Afrontou o rei Ezequias, que era um homem fiel a Deus. E afrontou o próprio Deus. Quando ele colocou ali, diante daquele povo, o poderio dele, mostrando para o povo que ele, o povo ali na muralha, sem entender, meu Deus, e agora? E ele ameaçando o povo de Deus, dizendo que, olha, não tem para onde correr. Eles chegaram a dizer que o povo de Deus, porque confiou no único e deixou que Ezequias destruísse os altares de Baal, da deusa Será, saiu destruindo tudo que não era de Deus e limpou a casa de Deus. Aí ele achou, ficou fragilizado. Os outros que tinham vários deuses, o rei da Assíria destruiu, quanto mais esses que só tem um. Então, um comparsa do rei pagão da Assíria, um comparsa de Senaqueribe, Rabsaque, afronta Ezequias e o Senhor. E disse para eles, nós já destruímos todos, vocês estão confiando em quem? Mas se você me diz que confiamos no Senhor nosso Deus, eu pergunto, não é esse aquele cujos lugares altos e altares Ezequias removeu?
dizendo a Judá e a Jerusalém que deveriam adorar somente diante do altar em Jerusalém? Somente diante de Deus? Agora, pois, comprometa-se com meu senhor, o rei da Síria, dizendo para eles. Aí ofereceu para eles que se comprometa com ele, que vocês só vão perder tudo, mas vocês vão ficar vivos. Aí vocês vão ser nossos escravos, mas vocês vão ficar vivos. E aí promete, faz aquelas promessas, sabe, de político? Aqueles políticos que não têm compromisso com Deus. Aí ele fez lá, agora, pois, comprometa-se com meu senhor, o rei da Assíria, e eu lhe darei 2.000 cavalos, se você puder achar cavaleiros para montá-los. Como você poderia repelir um oficial do meu senhor? Ele disse, eu sou o máximo, eu sou o oficial do rei da Assíria. O rei mesmo que seja um dos menores e confiar no Egito para obter carros de guerra e cavaleiros. Ele pensava que o rei Ezequias ia pedir ajuda ao Egito. Não! O rei Ezequias era fiel. Ele não ia pedir ajuda ao rei do Egito, não, o rei pagão, não. E será que você pensa que é sem consentimento do Senhor que eu vim contra esta terra para destruir? Foi o próprio Senhor quem ordenou que eu atacasse esta terra e a destruísse, amedrontando, dizendo que Deus era que tinha colocado eles ali para destruir o povo de Deus. Então Eliaquim, Sebna e Joá disseram a Rabsaque, por favor, fale com estes seus servos em aramaico. Se humilhou diante desse representante do rei da Síria, disse, fale em aramaico, porque nós o entendemos. Não fale em hebraico aos ouvidos do povo que está sobre a muralha. Ou seja, não apavore o povo, não. Fale na língua que eu conheça, o aramaico, mas não fale em hebraico. Mas Rabsaque lhes respondeu, você pensa que o meu senhor me enviou para dizer estas palavras apenas para você e ao seu rei? Ele me enviou para falar também aos homens que estão sentados sobre a muralha e que junto com vocês terão de comer o seu próprio excremento e beber a sua própria urina. Então Rabsaque se pôs em pé e gritou em hebraico, escutem as palavras do grande rei, do rei da Assíria. Ei, minha gente, escutem, eu sou babão do rei da Síria e eu quero que vocês escutem. Ele é o bicho e vocês tenham cuidado com o bicho-papão. Assim diz o rei. Aí ele disse que o rei mandou avisar para eles, o rei da Síria, o rei pagão, mandou avisar para eles. Não deixem que o rei Ezequias os engane, pois ele não poderá livrá-los. Não deixem que Ezequias os leve a confiar no Senhor, dizendo, o Senhor certamente nos livrará e esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Eles não acreditem no que ele está dizendo. Que o Deus Todo-Poderoso vai livrar vocês. Não deem ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria, façam as pazes comigo e se entreguem. Então cada um comerá da sua própria videira e da sua própria figueira e beberá a água da sua própria cisterna. Aí ele fez aquela promessa que os ditadores fazem. Olhe, vocês todos vão ficar num patamar só. Todo mundo vai ser igual. Só eu, que sou ditador, e os meus comparsas, vamos usufruir das riquezas daqueles que trabalharam. E aí nós vamos tomar deles e vamos dar pão e água para vocês que estão aí todos iguais, tomando água e comendo pão. E se vocês sentirem saudade de comer carne, vão procurar cachorro na rua. Pode ser que tenha algum cachorrinho perdido. E o povo tudo escondendo os cachorrinhos. Porque vão comer, se quiser comer carne. Aí aqui ele disse, olha, vocês vão ter aquelas da águazinha da cisterna e vão comer daquela figueirazinha ali para sobreviver, até que eu venha e os leve para uma terra
como a de vocês será de cereal e vinho. Aí fez a promessa do mensalão, a promessa lá da Lava Jato, aquelas coisas, sabe? A gente vai e faz o seguinte, a gente alimenta vocês aqui, a gente dá uma tipo, uma esmola a vocês, e aí vocês ficam recebendo dessa esmola. Não precisa estudar nem trabalhar, não, só fumar maconha, viu? Fiquem fumando maconha nas faculdades, não precisam aprender nada. Escrevam errado, tudo bem, sem problema nenhum. Mas nós vamos ficar usufruindo das riquezas do povo que trabalhou e vocês vão ficar passando miséria e achando bom. Tudo com a barba bem grande, imitando Karl Marx. Um miserável Karl Marx, que era a pessoa mais repugnante que a gente possa imaginar se for ler a verdade dele. No lugar de ler aquilo que colocaram, um livro bonito, um homem que diz igualdade para todos. Deixa que era assim, todos passando fome. E os ditadores lá em cima, tomando banho de piscina, com medo do bom e do melhor, com o dinheiro daqueles que trabalharam. Aí aqui ele fez aquela promessa, né? Aí não deixem que Ezequias os engane, dizendo que o Senhor nos livrará. Aí ele vai e ameaça, ele diz, será que os deuses das nações puderam livrar cada um a sua terra das mãos do rei da Síria? Onde estão os deuses de Ramate e de Arpade? Onde estão os deuses de Sefarvaim? Será que eles livraram Samaria das minhas mãos? Claro que não, porque Samaria estava adorando aos falsos deuses. De todos os deuses destes países, quais foram os que livraram a sua terra das minhas mãos? Então, como o Senhor poderá livrar Jerusalém das suas mãos? Aí, com essa ameaça toda, Ezequias pede socorro a Isaías. O profeta Isaías vai lá e diz, e agora? O que é que eu faço? Aí o Senhor responde. Através do rei, através do profeta Isaías. Aí o profeta Isaías manda o recado para o rei. Digam ao rei o seguinte, assim diz o Senhor, não tenham medo, não tenha medo por causa das palavras que você ouviu, com as quais os servos do rei da Assíria blasfemaram contra mim. Eita Deus! Ele disse, eles blasfemaram contra mim. O Senhor disse, não tenha medo das palavras deles. Eis que porei nele, no rei da Assíria, no pagão, eis que porei nele um espírito, e ele, ao ouvir certo rumor, que eu vou contar a vocês, o rumor bem aqui na frente, o rumor não foi nada mais, nada menos do que o Senhor enviou um anjo no exército dos assírios. E este um anjo, matou 185 mil homens no arraial dos assírios. Quando o rei, que pensava que era Deus, escutou, menino, que não sobrou porque anjo os matou, nem precisou do povo de Deus. O rei Ezequias não precisou puxar da espada. O Senhor enviou um anjo que destroçou, matou 185 mil homens no arraial dos assírios. Está registrado no livro de Isaías, no capítulo 37, no versículo 36. Anote e leia. Então o Senhor disse, vamos lá atrás, o Senhor mandou avisar o rei Ezequias, olha, eu vou mandar
um espírito, e ele vai ouvir um certo rumor, E aí ele voltará para a sua terra, e lá o Senhor disse: eu farei com que ele seja morto à espada. E ele foi morto à espada pelos filhos dele, esse assírio, esse ímpio, esse pagão que pensava que ia destruir o povo de Deus. E aí, quando o Senhor manda esse recado para Ezequias, aí Ezequias, o alívio. Graças a Deus que Deus mandou dizer isso. E aí, Rabsaque, o rapazinho, o babãozinho lá do rei da Assíria, de Senaqueribe, voltou lá e encontrou o rei da Assíria lutando contra o Líbana, pois tinha ouvido que o rei já se havia retirado de Laques. Quando o rei ouviu que Tiraca, rei da Etiópia, havia saído para guerrear contra ele, mandou mensageiros a Ezequias com esta missão: digam a Ezequias, rei de Judá, não deixe que o seu Deus, em quem você confia, o engane, ao dizer Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Mandou outra mensagem negativa. Gente, é isso que está acontecendo. Deus está falando para a gente: vou livrar vocês. Aí na mesma hora a gente liga a televisão. Aí o que tem a notícia? Eita, que o negócio piorou. Aí a gente fica: homem, ouça a voz do Senhor. Você vai ouvir no 40 aqui. 40, mensagem que Deus está mandando. Então, aí ele atrevidamente ainda mandou dizer que não era para acreditar em Deus. Aí ele disse: vocês já ouviram falar o que os reis da Assíria fizeram com todas as terras? Como as destruíram totalmente? E você pensa que poderá escapar? Mandou dizer ao rei. Será que os deuses das nações livraram os povos que os meus pais destruíram? Aí ele fala das nações que destruiu. Aí ele diz isso para ele: será que você não vê o que a gente fez? Aí Ezequias diz: quer saber de uma coisa? Eu não vou responder a esse incircunciso, não. Eu vou orar. Aí Ezequias orou ao Senhor. Ele disse: ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins. Somente tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, os teus ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar a ti, o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis da Assíria assolaram todos os países e suas terras. Lançaram no fogo os deuses deles, porque não eram deuses, mas objetos de madeira e pedras, feitos por mãos humanas. Por isso, os destruíram. Agora, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és Senhor, que só tu és Deus. E aí ele fez essa oração e Deus confirmou a vitória. E aí, irmãos, no livro de Isaías, no final do capítulo 37, do versículo 36, ele diz como foi a destruição do exército assírio. Então, quando ele orou, quando nós oramos, Deus ouve, Deus atende o clamor de sua igreja. Então, o anjo do Senhor saiu e matou 185.000 homens no arraial dos assírios. De manhã, quando os restantes se levantaram,
lá estavam todos aqueles cadáveres. Então Senaqueribe, rei da Síria, levantou acampamento e voltou pelo mesmo caminho que ele tinha vindo contra o povo de Deus. Do jeito que Deus diz aqui, foi porque eu pulei. Mas o Senhor disse, e ele voltará pelo mesmo caminho que ele veio. E ele não atacará Judá. Então Senaqueribe, o rei da Síria, viu aquele monte de cadáveres, levantou acampamento, foi embora, voltou para Nínive e por lá ficou. E por lá ficou. Certo dia, quando ele estava adorando no templo de seu Deus, Nisroque, ele estava ali, adorando um Deus de mentira, chamado Nisroque. Nome feio, né? E ele estava lá, adorando esse Nisroque. Os seus filhos, Adremeleque e Adrameleque e Zarezer, o mataram à espada. Se cumpriu, viu? O que Deus diz que vai acontecer, acontece mesmo. E Deus está mandando a gente agradecer. Então eu acredito em Deus. Eu não acredito nos homens. Eu acredito que Deus vai trazer um renovo espiritual sobre toda a terra. Eu não sou egoísta. Eu não peço só pelo Brasil. Eu peço que ele derrame o renovo por sobre toda a terra. Que todo ser vivente sinta o mover de Deus. Que toda carne se dobre diante do Deus Altíssimo. Que toda a sua imagem e semelhança o adore e agradeça, agradeça, agradeça. Obrigada, Senhor, pelo fim da pandemia. Obrigada, Senhor, pelo fim da corrupção no nosso país. Obrigada, Senhor, pelo fim dos ditadores. Obrigada, Senhor, pelo pão que o Senhor derrama sobre a terra. Obrigada, Senhor, pelo teu maná, pelo teu pão de cada dia, pelo pão espiritual e pelo pão que alimenta o corpo, a alma, o espírito. Obrigada, obrigada, meu Senhor. Eu creio. É assim que Deus faz. É assim que Deus faz, irmãos. Nada pode mais do que Deus. Não há enfermidade que resista à ordem de Deus. Quando diz, saia desta vida. Quando repreende o anjo da morte. Quando diz, sai. Basta uma ordem. Basta uma ordem do Senhor. Eu quero é agradecer. Eu quero é agradecer a Deus. Eu quero é agradecer. Eu quero é agradecer. Eu quero é agradecer. É agradecer mesmo. Por isso que eu serei redundante em ler aquele salmo de ontem, Salmo 92. Hino de gratidão a Deus.